Salmo 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Maiara? Olha que interessante. Esse cara não... Maiara, Você sabia eu não consegui que logar. perder a barriga não tem nada a ver com fazer abdominais? E aqui está a verdade. Não... Gente, eu vou passar o 149 agora, tá? Salmo 149. Aleluia! Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus, gritando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos, para prender os seus reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro, para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia!
Glória a Deus. Vamos então para o 150 agora. É bem curtinho também, vamos ouvir logo tudo para a gente comentar. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Muito maravilhoso esses salmos, né? Todos salmos de louvor. E o 148 aí, ele é um cântico maravilhoso, né? E ele é um cântico universal a Deus, né? E o salmista aqui, ele convida toda a criação, né? Desde os anjos do céu até os animais, as plantas, né? A adorar o Senhor. E esse primeiro versículo aí, de 1 a 6, fala do louvor dos céus, e do 7 ao 14, do louvor à terra. Então ele se divide aí em duas sessões, né? E no verso 1 fala: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Você está conectada? Deixa eu só abrir a Bíblia aqui rapidinho. Muito maravilhoso o salmista, ele convocando aqui, né, os anjos, os exércitos celestiais para poder louvar o Senhor, louvar o Criador, né, o Criador de todo o céu, de toda a terra. Deixa eu colocar aqui na Bíblia. Vou colocar aqui para a gente acompanhar, tá? Gente, enquanto a Flávia faz aí a organização aí, eu acabei de postar no grupo aí do Conexão uma música do Salmo 148 que é extraordinária. É uma música em hebraico, mas tem toda a legenda em português. É lindíssimo. Depois vocês ouçam, tá bom? Maravilhoso. Obrigada, Caselato. Então aqui é uma convocação, né, dos exércitos celestiais para poder louvar o Criador. E aqui ele declarando ali, né, que Deus criou todas as coisas, né? E ele criou tudo com ordem, né? Nosso Deus é um Deus de ordem. E eles permanecem firmes, né? Porque assim ele determinou. Então aqui no versículo 1 fala que louvem ao Senhor desde os céus e louvem-os nas alturas. Maravilhoso. Então toda a ordem aqui, né? Como nós já falamos, né? Que Deus é um Deus de ordem. E ele fez, né, todo o universo, o céu, as estrelas, tudo que a gente vê, né, tudo aponta para um Criador, né, digno de toda a honra, de toda adoração, de todo louvor. E o céu inteiro adora o Senhor. O céu, ele adora e nós também, né, nós devemos adorar. E aqui no versículo 7, louve ao Senhor desde a terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Então aqui é um chamado, né, um convite
a todos na terra, as criaturas marinhas, né? Os animais, os répteis, todos é um chamado à adoração. E aqui o salmista, ele não deixa ninguém de fora, né? A adoração a Deus, ela tem que ser universal, né? Todas as criaturas, grandes, pequenas, poderosas, né? Elas são chamadas a reconhecer que o Deus, né? O Deus criador, a grandeza do nosso Deus. E mesmo esses fenômenos aí naturais e os elementos da criação, eles são vistos como louvor. E no 13, nós vemos aqui que o 13, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, e a sua majestade está acima dos céus e da terra. Olha que maravilhoso. Deus, ele é um Deus, ele está acima de tudo, né? De todos. Ele é majestoso, né? Ele é poderoso, e ele é exaltado. Então, exalta o poder do seu povo. Ele está falando aqui que, especialmente o justo, né? Todos os que o amam. Então, ele está falando ali do povo de Israel, né? Do seu povo fiel. Então, nós devemos adorá-lo, né? Porque o Senhor, ele é majestoso, ele é grandioso. E o povo, ele louva para conhecer, né? Conhecer ele de forma pessoal. E quando a gente conhece o Senhor, tem relacionamento com ele, né? Quando nós realmente buscamos adorá-lo em espírito e em verdade, nós descobrimos, né, que ele é Pai, né, que ele é Redentor, que ele é Salvador. Então, ele não é apenas o Criador, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Abba, maravilhoso. E nós sabemos aqui que ele é o Criador de tudo, né? Então nós devemos louvá-lo, né? Pela sua soberania, né? Pela ordem perfeita da criação. E ele tem aqui o salmista, ele faz um pedido, né? Para que toda a criação se una, né? Com esse louvor consciente. Nós devemos adorá-lo com um louvor consciente. E Deus, ele deseja esse louvor de todas as pessoas, de todas as nações, de todo ser que respira, né? Tem um versículo mais para frente que a gente vai ver aí que fala, né? Todo ser que respira louve ao Senhor. E o louvor, irmãos, ele é impactante porque ele é poderoso. O louvor, ele faz com que, mais para frente a gente vai ver, né? Mas a gente vê que quando a gente louva, a gente entra numa atmosfera de adoração que ela derruba, né? Derruba grilhões, cadeias que estão impedindo as pessoas de ter um relacionamento com Deus. Então nós devemos exaltar o Senhor com reverência, né? Com amor, com gratidão, né? Buscando sempre a santidade do Senhor. É por isso que quando nós vamos à igreja, nós temos que ter o nosso tempo de adoração a Deus em casa. Mesmo fazendo tarefas de casa, eu amo colocar louvor, no carro. Se eu estou lavando louça, eu estou ouvindo louvor, eu estou adorando o Senhor, porque quando a gente adora, né, tudo realmente, a atmosfera, né, do céu desce, e o Senhor está aqui conosco, né? Nós vemos que a adoração tem um poder transformador, poder de transformar mesmo. Então, muito maravilhoso esse salmo, né? Ele vem com a explanação aí muito boa, falando da adoração ao Senhor. E nós vamos aqui para o 149. O 149 já é um louvor que ele faz um convite aqui para um louvor que vence batalhas, né? Porque o louvor, ele vence batalhas. Então aqui, de 1 a 5, ele está chamando aqui o louvor com alegria. E do versículo 6 ao 9, fala do louvor como instrumento de guerra espiritual. Porque o louvor tem esse poder de entrar, né? Aonde a gente não consegue. É como a palavra, né? A palavra viva, né? Que ela é cortante.
como faca de dois gumes. Então, louvar o Senhor é isso. É você realmente poder estar conectado com o céu. E nós temos uma arma poderosa, né? É o Espírito Santo que habita em nós. E quando a gente louva, a gente agrada o Senhor, né? Aqui no verso 1 fala: louvai ao Senhor, cantem ao Senhor um cântico novo, louvem na assembleia dos fiéis. Em outra versão fala: louvai ao Senhor, cantar ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Então aqui nós vemos que o salmista está começando aqui com um louvai, né? Aleluia, louvai, cantem. Então é uma fala aqui de renovação, né? Ele tá buscando aqui, convidando você realmente ter um cântico novo, né? Aquele cântico novo que fala de renovação, de uma experiência viva com o Senhor, né? De relacionamento com Deus, de uma palavra que vem direto do trono, né? Que ela é uma palavra viva, uma palavra fresca. É um louvor que realmente toca os corações. E esse louvor também, ele deve ser coletivo, né? Quando nós vamos à igreja, nós temos que adorar, chegar cheio, né, do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, juntamente ali com os irmãos, né, na congregação ali, nós viemos a sentir a presença do Senhor e realmente viemos nos derramar na presença do Pai, porque a adoração, ela é poderosa. Deus, ele deseja receber louvores, né, vivos e sinceros, né? Por isso que quando nas orações, né, sempre do ministério de louvor, né, ele fala que o louvor é como um aroma suave, né, que sobe até as narinas de Deus, né? Então o louvor é isso. Ele é um louvor que sobe, né? É como se fosse um incenso ali suave subindo para o trono, né? E Deus ali recebendo esses louvores. Aqui no versículo 2 fala assim: alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu rei. Então o povo aqui também está sendo convidado a se alegrar no Criador e no rei. Então Deus, ele é relacionamento. Nós, quando buscamos o Senhor, quando buscamos através dos louvores, nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento, ele é pessoal, ele é relacional. Então aqui nessa adoração, aqui nesse versículo também, alegre-se Israel, né? Ele está pedindo aqui para ser uma adoração completa, né? Com todo o nosso ser. Então essa adoração, ela pode usar instrumentos, dança, cânticos, né? Então assim, nós, quando adoramos o Senhor, a gente tem que louvar o Senhor com danças, oferecer sacrifício de louvor a Deus, né? O Senhor, ele se agrada do seu povo. Ele, aqui no versículo 4, ó, o Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Então ele ornará os mansos com a salvação. Então Deus, ele não é indiferente ao nosso louvor, né? Ele se alegra. E aqueles que são humildes, né, que são quebrantados de coração, eles são ornamentados, ou seja, eles são cobertos, né, de graça e de salvação. Então, quando nós estamos louvando ao Senhor na igreja, quando a gente levanta a mão, quando a gente fecha os olhos, né, quando a gente realmente entra naquela atmosfera de louvor, de adoração, o Senhor, ele se alegra. Ele cobre aqui, né, ornará os mansos com a salvação. Olha que lindo. Então nós vemos que Deus, ele não é indiferente ao nosso louvor. E o versículo 5, regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Então nós temos que realmente buscar louvar o Senhor com alegria, né? Exultem os santos de glória, cantem de alegria nos seus leitos, né? Então assim, até deitados, né? Até no momento que a gente está descansando. Então Deus, ele nos convida, né, a louvar
a louvar o Senhor. Então, é em todos os momentos, irmãos, não é só na igreja, é em casa, né? Eu amo também louvar o Senhor no banheiro, tomando banho, né? Então, assim, é um lugar ali de intimidade, né, com Deus. É só você e Deus. E Deus, ele se alegra, mesmo que você tenha uma voz, né, que não é muito afinada, mas o Senhor, ele recebe os louvores que vêm da sua boca, né, ali, quando você realmente abre a boca e glorifica o nome dele, né, exalta o nome dele, falando que ele é bom, né, que ele é justo, que ele é fiel. Isso aí alegra o coração do Senhor. Isso aí representa a constância, né, comunhão com Deus. E não apenas em público, né, mas também nos momentos mais íntimos, né, como acabamos de falar, então. Então, o louvor, que esse louvor, né, ele esteja sempre nos nossos lábios, né, de manhã até a noite, né, em todo lugar, em toda estação, porque ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. E aqui nesse versículo 6, fala que altos louvores estejam nos seus lábios e uma espada de 2 gumes nas suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos. Então aqui já está falando o quê? Que o povo, ele é um adorador, né? Ele está convidando o povo aqui também para ter esse louvor de guerreiro, né? É porque quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos guerreando, né? No mundo espiritual. Então essa espada aí é o quê? A espada de 2 gumes nas suas mãos. Quando a gente ouve um louvor, né, que tem a letra da palavra, né? A letra bíblica ali. Então o louvor, ele é um louvor que representa a palavra de Deus. Então, o louvor e a palavra, quando eles se unem, né, eles trazem juízo, né, sobre nações, reinos e sobre opressões também espirituais. É por isso que é muito importante a gente observar o que nós estamos cantando, né, o que nós estamos louvando, porque tem muitos louvores que a letra, ela não condiz com a palavra. Então, assim, tem até igrejas que não cantam louvores, né, desses músicos famosos, porque eles querem ser fiel à palavra do Senhor, né? Então, é só aqueles hinos do inário, né? Então, assim, nós vemos que nós temos que ter muito cuidado também com o que nós estamos cantando, com o que nós estamos louvando. Primeiro, vamos observar a letra, né? Para se estar condizente ali com a palavra de Deus. E aqui no versículo 9 fala que para executar a sentença escrita contra eles, esta é a glória de todos os seus fiéis. Em outra versão aqui fala que para exercerem contra eles o juízo escrito, esta será uma honra para todos os seus santos. Então, quando o povo de Deus, ele adora, né, com autoridade, com sinceridade, com amor, né, batalhas espirituais são vencidas, né? Cadeias são quebradas. Então o céu, ele se move. Por quê? Porque o louvor, irmãos, ele é uma arma poderosa. Nós temos essa arma ao nosso favor. Nós temos o Espírito Santo que está conosco, né? Então todo louvor, quando nós entramos na presença do Senhor, louvando, né, nós estamos guerreando e cadeias, né, serão quebradas, né? Batalhas espirituais serão vencidas. Então nós temos que realmente buscar no Senhor para renovarmos, né, essa adoração, né? Evitar o automático ali, porque às vezes a gente está ali cantando e já a gente está pensando em outras coisas que não é, né? Que não está ali conectado ali na presença do Senhor. É realmente imaginarmos que nós estamos ali diante do Pai, né? Ali diante do Pai, então nós entramos na presença dele ali com reverência, né, com adoração, buscando a santidade, né, buscando estar ali conectado e não no automático, né. Nós devemos ter, claro, né, nós devemos ter liberdade para se alegrar nele, né, mesmo porque o Senhor, ele busca, né, adoradores
verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? Então nós devemos ter essa adoração sincera, essa adoração cheia da presença de Deus, né? Porque a adoração, ela é como uma arma, né? Contra o mal. E você foi chamado, né? Para louvar com autoridade. Nós temos essa liberdade para louvar o Senhor. Então, que possamos usar essa liberdade no Senhor. Vou comentar aqui agora o versículo 150, que também é maravilhoso, né? Um salmo que praticamente é o final ali, né? O grão final ali dos livros dos salmos, né? Então, aqui nós vemos que é muito adoração, né? Nós vemos que esse salmo aqui, ele faz aqui 3 perguntas fundamentais aqui sobre o louvor. Então ele está perguntando aqui onde louvar, por que louvar e como louvar. São versículos curtos, né? Poucos versículos, mas aqui o verso 1 está falando onde louvar, né? Louvai ao Senhor, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento. Então aqui está pedindo, né? O louvor, ele começa ali no santuário, e o lugar da adoração, né? E da presença de Deus, ela é manifestada, né? Então nós vemos ali que também ela se estende, né? Firmemente ali, firmamento do seu poder, ou seja, ela está em todo o universo. O louvor, ele se estende para todo o universo. Então aqui quando a gente louva, né? Em casa, no trabalho, na igreja, né? No secreto ou em público, Deus estará. Ele está em todo lugar, né? E o louvor, ele deve realmente ecoar, né? É um louvor de adoração que você deve realmente buscar louvar o Senhor com todo o seu fôlego, né? E no versículo 2 está falando aqui, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Então nós devemos louvar pelos atos poderosos, né? Quais são os atos poderosos, irmãos? Tantos milagres, né? Tantas libertações, tantas vitórias que nós vivemos, né? São obras que o Senhor faz na nossa vida, faz e ainda fará, porque temos muitas promessas do Senhor, né? Então nós deveremos louvar o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará em nossas vidas. E por quem Ele é, né? Mesmo que nada aconteça, né? A nossa motivação em adorar o Senhor, ela deve ser suficiente, né? Por quê? Porque nós não devemos adorar, né? Porque está tudo bem, né? Tem até um louvor que fala assim, né? Então, assim, nós não devemos olhar as circunstâncias, não devemos olhar o que está acontecendo, nós devemos adorá-lo, porque Ele, né, a grandeza de Deus, ela é suficiente. Então, nós devemos adorá-lo pelo que Ele faz, né, e mais ainda, pelo quem Ele é, né? Quem é Deus? Ele é santo, né? Ele é justo, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele é amoroso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei. Então nós devemos adorá-lo por quem Ele é. Outra coisa que o versículo 3, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, todo ser que respira, louvem ao Senhor. O louvor, ele pode ser musical, né? Ele pode ser bem envolvente, né? Pode envolver ali instrumentos, né? Pode envolver até dança, né? Nós podemos dançar na presença do Senhor. Por que não? Né? Nós devemos realmente celebrar, né, com alegria, porque Deus, Ele já nos mostrou, né? Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu o ar para respirar, né? Então aqui está pedindo, todo ser que respire e louve ao Senhor. Então isso mostra que o louvor a Deus, ele pode e deve, né, ser alegre, ser completo, né, e contagiante, porque o louvor contagia. Quando nós louvamos o Senhor,
quem está perto, quem está triste, ele rapidamente ele entra na atmosfera, né, da graça, né, a atmosfera ali de Deus mesmo. Então Deus ele deseja realmente que nós podemos expressar, né, toda a nossa adoração, né, a nossa voz, nosso corpo ali realmente buscar, que a gente não deve realmente reter o louvor, né? Nós podemos dar o nosso melhor para o Senhor, porque Ele merece, né? Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador. Então, todo ser que respire deve louvar. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, nós devemos... Essa é a ordem final ali do livro dos Salmos, né? Se você respira, né? Se você está vivo, se você está em pé, então... você foi feito, você foi criado para louvar, né? Isso inclui aí toda criatura viva, todo ser humano, né? Até os animais, eles louvam o Senhor, né? Nós vemos às vezes que até, eu já vi, né, vários em filmes, os lobos, quando eles dão aqueles uivos e tal, aquilo ali é um louvor a Deus, né? Então, assim, nós que respiramos, né? Nós que estamos aqui respirando, por que não, né? Por que não louvar o Senhor? Porque o ar que respiramos é a prova de que ainda a gente tem chance, né, de adorar. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, porque louvar é um propósito, né? O propósito mais profundo aqui da nossa existência. Porque o Senhor, ele nos chama, né, para adorar o Senhor. Então, nós devemos realmente celebrar, né, com grandeza todos os feitos que o Senhor fez. E nós devemos louvar realmente, né, com instrumentos, com dança, né, com a nossa voz. Toda criatura, ela é chamada a louvar. Então, se você respira, você pode adorar ao Senhor. Amém? Se alguém quiser comentar alguma coisa, essa é a hora. Eu tenho. Estão me ouvindo? Enquanto você estava falando, eu fiz aqui algumas anotações, né? Então, assim, a gente sempre ouve, né, que o Senhor quer adoração, quer louvor e tal, né? Não sei se alguém se perguntou, né? Mas enquanto você estava falando, eu me perguntei, né? Fiquei assim, poxa, mas para que Deus quer adoração, né? Será que é autoafirmação? Deus precisa de autoafirmação? É uma questão de carência, né? Porque tem gente que precisa ser adorada, louvada, porque tem carência afetiva, né? Ou seria questão de orgulho, né? De exaltação do ego, né? Então, assim, a pergunta é meio retórica, né? É lógico que não, né? Não é por isso. Mas é pelo seguinte, o ser humano... O nosso DNA que Deus colocou em nós exige adoração. É uma necessidade intrínseca do ser humano. E o mais interessante, né, isso é muito profundo, né, que nem dentro da cultura hebraica, né, a gente tem a oração do Shema Israel, né? Shema, a palavra Shema é ouve, né? Ouve, ó Israel, mas esse ouvir não é ouvir somente com os ouvidos, mas é tornar algo uma verdade dentro de você, esse ouvir, né? E esse ouvir implica em praticar também, né? Então, assim, a principal mensagem do Shema Israel... nessa oração, eles falam o seguinte na oração, né? Que o Senhor é poderoso e que o Senhor é um, né? Que Adonai é um, né? Então, esse é o grande ponto. Então, tudo aquilo, o Senhor, ele deixa assim muito claro que nós devemos adorar, que nós devemos louvar, porque Ele, quando nos criou, Ele sabia que isso nos livraria da idolatria. Então, assim, a fé em Adonai, no nosso Deus, é uma fé
é uma fé monoteísta, é um único Deus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele criou o homem com essa necessidade intrínseca. E isso, quando a gente adora o Senhor, na realidade nós estamos prestando um culto que nos livra da idolatria. E por que a idolatria é uma coisa tão abominável a Deus? Porque nós nos tornamos igual àquilo que nós adoramos. Né? A gente, quando adora alguma coisa, a gente passa a se tornar igual o instrumento de adoração. Então, quando a gente adora, louva a Deus, a nossa natureza humana, o nosso DNA, ele é transformado. Então a gente passa a começar a desenvolver em nós os atributos de Deus, né? Que é beleza, que é bondade, que é sabedoria, que é conhecimento, né? Tudo isso daí. Então, isso tudo é muito interessante, né? Porque essa adoração realmente nos faz ter um relacionamento com Deus mais elevado e a gente passa a ir se parecendo mais com o nosso Criador, né? Esse é um ponto bem interessante. Outro ponto, por que a adoração e que o louvor é tão frisado por Deus, né? Porque pela nossa própria constituição humana que ele fez, quando a gente adora, quando a gente louva, a gente começa a desfrutar de paz, de segurança, de bem-estar. Então, assim, a adoração, ela completa o homem. A adoração transforma a nós próprios. A adoração destrói os inimigos, como você mesmo falou agora há pouco. A adoração é uma das maiores armas de guerra no mundo espiritual, sabe? Depois, quando você está enfrentando uma situação muito difícil, você já orou, você já jejuou, você já fez o que você podia fazer e parece, né, que as coisas não estão acontecendo, começa a adorar. Só adorar, você vai ver a coisa mudar completamente. Se vocês assistirem esses filmes da era dos vikings, né, esses filmes de bárbaros, vocês podem reparar ali, quando eles iam para uma batalha, para uma guerra, na frente de todo o exército iam os adoradores com tambores, com instrumentos, entendeu? Então, assim, a adoração, ela ativa anjos, entendeu? Tanto anjos do Senhor como anjos do inimigo, entendeu? Porque o inimigo, ele adora, ele exige adoração também. Em muitos terreiros aí que existem, o pessoal começa a tocar tambor, eles não param de tocar tambor enquanto as entidades não descem, entendeu? E isso não acontece muitas vezes dentro da igreja, né? Às vezes é um louvorzinho automático ali e tal, e às vezes é um louvor vazio, porque às vezes tem muita gente em cima do altar em pecado, né, e etc, e simplesmente a presença não vem, né? Então, assim, para terminar aqui, né, esse louvor, essa adoração faz com que os anjos subam e desçam, né, para levar aquilo que nós estamos pedindo e trazendo as bênçãos que Deus já liberou para nós. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Eu quero deixar aqui um versículo para vocês, aqui em Apocalipse 5:13. Ele fala: então ouve que toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, dizia: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder, e para todos sempre. Então ele está, né, louvando aqui, pedindo, né, que todos que estão, toda criatura que há no céu, que há na terra, que há debaixo do mar, né, louvai ao Senhor, né? Todos nós devemos louvar o Senhor,
porque a Ele, né, toda a honra, todo o poder para todo sempre. E aqui no Salmo 149, quando ele fala do louvor que vence batalhas, nós temos também o Efésios, né, 6:17, que fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em 2 Coríntios 10:4 fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, são de fortalezas. Então, que possamos, né, usar essas armas, né, para poder, essas armas da oração, da intercessão, do jejum e do louvor, né, para a gente poder realmente estar oferecendo a Deus, né, continuamente sacrifícios de louvor, né, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E em 1 Pedro 2:9 fala que vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, como é que a gente anuncia as grandezas de quem nos chamou para a maravilhosa luz? Através do louvor. Então, tudo que respira, né, louva ao Senhor. Então, a palavra também fala que se nós nos calarmos, né, se essas se calarem, as próprias pedras clamarão, em Lucas 19:40. Então, que possamos, né, buscar em Deus renovo espiritual, para que possamos estar conectados com Deus sempre, né, ter um relacionamento com Ele, para a gente estar louvando o Senhor. E por último aqui um versículo em Apocalipse 19. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos nele e alegremos e demos-lhes glória. E que nós possamos, né, a cada dia, dobrar os nossos joelhos, né, louvar o Senhor em oração, estar sempre continuamente em oração, porque a palavra de Deus fala que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa nos dar uma manhã abençoada. Vamos em hora de oração. Alguém quer começar a oração? Eu faço a última oração. Podem orar, gente. Vamos começar a fazer um momento aí de oração. Eu vou procurar um louvor aqui pra gente colocar de fundo, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Ó Senhor, obrigado, porque Tu habita no louvor do Teu povo, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que vai à frente, Senhor, quebrando grilhões, rompendo cadeias, desfazendo todo jugo. Que o nosso louvor, Senhor, a cada dia seja sincero a Ti, Senhor. Porque o louvor, Senhor, expressa a gratidão, Senhor, o amor, Senhor, a reverência que temos para contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o louvor desfaz todo o jugo, o louvor desfaz toda a arma, Senhor, preparada contra nós, porque ela não prospera. O louvor, Senhor, ele é realmente uma arma de guerra, Senhor, onde a gente desfaz todo o jugo, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, e que nós possamos a cada dia ter um louvor sincero em nossos lábios, Senhor. Ter um louvor, Senhor, que suba como aroma suave até a Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Peço que Tua presença aumente. Amém. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelos que nós somos, Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor. Estamos aqui para te adorar, te glorificar, te exaltar, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui respirando. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, meu Deus, para engrandecer Teu santo nome, meu Deus.
Então, que possamos, ó Deus, buscar mais o Senhor, porque o Senhor é digno de ser exaltado. Obrigada, Senhor, pelos teus atos poderosos, Senhor, pela tua grandeza. Obrigada, Senhor, porque nós somos filhos, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos te louvar, meu Deus. Muito obrigada. Perdoa os nossos pecados, nossos pecados. Nos dê, Senhor, um dia de bênção, de vitórias, ó Deus. E, ó Deus, que nosso louvor, Senhor, possa chegar aos céus, Senhor, como aromas suaves em tuas narinas, meu Deus. Que possamos louvar mais, Senhor, de coração, Senhor, sem estar no automático, Deus, que possamos realmente nos conectar com a tua presença, Deus. Que possamos a cada dia buscar, Senhor, agradecer, ser grato ao Senhor por tudo, Senhor, não olhar as circunstâncias, não olhar os desafios, mas simplesmente agradecer. Estamos vivos, respirando, Senhor. E o Senhor se agrada, Senhor, de uma adoração sincera, uma adoração que te exalta e realmente louva ao Senhor. Cada nosso dia de nossas vidas, Senhor. Deixa de gratidão, de louvor pelo que o Senhor é. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa oração, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu filho amado, Senhor, na cruz do Calvário, Deus, para nos salvar, para que pudéssemos, Senhor, ser livres, Senhor, ser liberdade do coração. Obrigada por essa liberdade, Senhor, que nós temos de adorar, de falar da tua palavra, de exaltar o teu santo nome, Senhor. Nós somos livres, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, que não conseguem, que não podem louvar em público, ó Deus. Nós podemos divulgar, Senhor, propagar o Evangelho, Senhor. Nós somos livres, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, Senhor, a todos nós para estarmos, Senhor, fazendo o teu isso, Deus. Muito obrigada por tudo. Nos dê um dia, um final de semana abençoado, Senhor. Abençoa cada vida que foi colocada, Senhor. Que possamos a cada dia estarmos, Senhor, mais cheios da tua presença, para que nós possamos derramar da tua presença. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu és adorado por Deus, Senhor. O Senhor é maravilhoso, bom, o Senhor é fiel, o Senhor é tudo que nós temos, Deus. E nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amadas, que delícia poder falar do louvor de Deus, né? O louvor a Deus. O louvor, ele liberta, ele cura, restaura. Foi como o Caselado falou, e a Flavinha também. O louvor, ele transforma situações. Então, se você tem alguma dificuldade, se você está triste, se você tem uma batalha, tem que tomar uma decisão, coloque louvores. Coloque e deixa o Espírito Santo invadir esse ambiente aí da alma, do corpo, da casa, porque não é possível você ficar da mesma forma quando você ouve um louvor e louva a Deus de todo o seu coração e todo o seu entendimento. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, que possamos estar realmente dando esse louvor, né, ao nosso Deus, né? Aqui em 1 Coríntios fala, portanto, que é com mais que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que nós possamos realmente buscar em Deus, né, esse regozijo, né, essa alegria, para que a gente possa realmente adorar o nosso Deus como Ele. Porque não é porque pelo que Ele é, né? Pelo que Ele é. Amém, gente? Mais alguém para orar? Amém. Então, Glória a Deus. Graças te damos, Senhor, por este momento de adoração, por este momento de palavra poderosa. Graças te damos, Pai. Ó Espírito Santo, eu entro na tua presença, Pai, adorando o teu nome. Aleluia. Eu quero te pedir, Senhor,
Que nós estejamos com os nossos corações neste momento transformador, ó Pai. Que o teu amor e a tua reverência, Pai, venham ser apresentada a cada um, Pai. Que a tua presença neste momento, ó Deus, venha cobrir, venha tomar o coração de cada um aqui, ó Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, pelo privilégio de te louvar, Pai. De erguer as nossas vozes e adorar o teu santo nome, ó Pai. Que teu Espírito possa nos encher, que o ambiente, quando nós te exaltamos, possa ser transformado, ó Deus. Que o céu possa tocar a terra agora, Senhor, quando o teu nome é glorificado. Gratidão, Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão, Deus amado, por cada louvor entoado, Senhor, por cada palavra que sai dos nossos lábios, ó Deus. Honra te damos, Espírito Santo, porque o teu nome é digno, porque a tua glória é eterna, Senhor. E o teu amor, Pai, não tem fim, não tenha fim, Senhor. Quando te louvamos, Senhor, quando, Senhor, nós entoamos o louvor a ti, Senhor, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos entrega mais confiança, mais fé, mais renovo, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado, então louvai ao Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor. Receba as nossas adorações neste momento, que os nossos corações estejam felizes, Pai, por adorar o teu nome, por sentir a tua presença, por glorificar o teu nome, e louvado seja o teu nome neste dia chamado hoje. Que cada passo que nós venhamos dar, Pai, o louvor do Senhor esteja conosco, para que o Senhor venha nos abençoar, que cada um venha ter um dia abençoado, um dia transformado, um dia de desafios vencidos. Que a tua presença esteja em cada ambiente onde nós estejamos, que o ambiente onde nós estejamos esteja feliz, porque a tua adoração, Pai, vai estar junto conosco. Abençoa o nosso dia, abençoa, Pai, as nossas famílias, abençoa, Pai, os nossos amigos, abençoa, Pai, os ambientes onde nós colocarmos a ponta dos nossos pés, onde nós colocarmos as nossas mãos, onde as nossas vozes chegar, Senhor, que o teu louvor chegue junto, para que seja transformado o ambiente, para que o ambiente seja próspero, seja feliz, seja leve, seja alegre, que o teu amor venha tomar conta do ambiente onde estejamos, Pai, onde as nossas famílias estejam, Deus. Abençoa o nosso dia, abençoa, Pai, o nosso final de semana, abençoa, Espírito Santo, a vida de cada um aqui que representa a família, Pai. Abençoa cada um em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvamos e damos gratidão a Ti. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queria só falar mais uma coisinha para fechar. Pede para o Senhor te dar o dom de cânticos espirituais. Isso é uma coisa tremendamente poderosa, sabe? É uma bênção você falar línguas estranhas, né? Mas os cânticos espirituais é um negócio muito poderoso. Busca isso do Senhor, porque certamente Ele quer te dar essa bênção para você subir de nível mais ainda em adoração. Amém? Deus abençoe. Aleluia, é lindo, maravilhoso mesmo. Gostaria de pedir a Angélica para fazer essa última oração. Ela está por aí ainda? Amém, vamos lá. O que o irmão falou é verdade.
Estava agora numa mentoria falando sobre transmutação, a transmutação de Moisés. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa confirmação, por esse André Massuri Andarabassai que o Senhor tem feito nesse grupo. O Senhor tem feito um alinhamento. Eu vejo um alinhamento, sabe, Flávia? Deus está alinhando este grupo para que nós possamos, de canto remandavaçu, entrar no novo tempo. Pai, nós queremos te louvar. Estamos entrando agora para o Shabat do Senhor. Amém. Toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Pai. E que nós possamos nos limpar. A palavra rema hoje é limpeza. Amém, Jesus. É uma limpeza que o Senhor quer fazer no nosso DNA. Amém. Só vai vencer, irmãos, quem estiver na dimensão do céu. De canto recanta remandevostai. Porque, Senhor, o Senhor está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero te agradecer, Pai. Porque a igreja remanescente, ela não é grande. Derai, mandarai, chorei, mandava, sou. A igreja remanescente não tem multidão. Não tem ego. Não tem ego, não. Caia por terra toda egolatria, rai, kurbandara e reshuia. No nosso DNA. Ei, Deus não quer conhecimento, Deus quer sabedoria do céu, da Torá. Rosh. Ontem eu estava orando e o Senhor disse, eu vou desconstruir tudo, o sistema mundial. Amém. Então eu te louvo, Senhor, pelo ribuliço da terra. Amém. Glória a Amém. Amém. Mas o Brasil, Senhor, é do Senhor Jesus. Eu moro em Brasília e eu profetizo como profeta do Senhor. Amém. O Brasil, recanta rabassai, será um celeiro do mundo. Amém. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Não por causa de políticos. Ei, cuidado com quem você anda e vostai. Um reino dividido não prevalece. Quando perguntam, Angélica, qual é o seu partido? Eu falei, o centro da vontade de Deus. E a mulher falou assim, hã? Eu falei, esse partido foi fundado há 2000 anos atrás, lá na cruz. Alai, carabachure, canta, rabassuri, alabás. O Senhor ama o Brasil. Mas ele vai fazer diferente. Não é através de política. Amém, Jesus. Ele vai fazer de acordo com o que ele está no coração dele. Amém. A igreja brasileira vai passar por um processo de desconstrução. Porque se vendeu, Arai comandava Sol. Aleluia. Chega, basta, é a palavra rema. Que se levantem os intercessores se arrependendo em cada estado do Brasil. Se ajoelhando nas ruas, como foi nos grandes avivamentos. E parem de reclamar. Chega de lechon alahá. Rai koma soubade rebios. Pai, eu te amo, Senhor. Porque o Senhor me levantou, de canto rebassai. Aleluia. Para de canto rebassai. Confrontar as trevas. Amém. Chega de religiosidade. Que cada um aqui no seu estado se ajoelhe no quarto e ore. Amém. Para que o conserto aconteça. Amém. E pare de culpar os outros. Chega de vitimismo. Amém, Jesus. Deus está levantando uma igreja madura. Aleluia. Aleluias. Uma igreja, recanta rabassai, que não fica culpando A, B, C, D, F, G, H, o alfabeto todo. Ei, quem tem autorresponsabilidade vai entender a mensagem profética. Amém. Não te... Amém. Só Deus sabe que eu passei hoje de manhã.
Mas o Senhor disse, abre a tua boca, Angélica, eu te encherei. Aleluia. Amém, Jesus. Andai, xarabassai. Eu profetizo, estão se levantando profetas aqui nesse grupo. Amém. Aleluia. Tem mulheres aqui que têm se acovardado. Tem homens aqui que se acovardaram. Mas hoje o Senhor está levantando o altar. Oh, glória. Eu vejo Recantarabashuri, Andarabashuri, Cantarabassai, como Moisés. Ô povo difícil, né? Moisés estava ali orando. Quando ele desceu, a bagaça estava feita, porque é uma bagaça mesmo, é uma desorganização. Mas ainda existe Lorde Jesus que reina soberano e ele está lá em cima no trono olhando para nós. Qual a desculpa que você vai dar hoje? Hã? Pai, eu não queria falar isso, mas o Senhor me impulsionou a falar isso. E o Senhor se responsabiliza, porque o Senhor é um Deus que nunca deixou os teus profetas envergonhados. Pai, obrigada pela essa lucidez, Pai, porque isso é lucidez. Porque o mundo aí, papai, tem um monte de zumbi andando aí nas ruas, falando mentiras e fake news. Aqui nós falamos a verdade. E conhecereis, remandavassuri e alabasa, verdade, e a verdade vos libertará. Pai, eu quero agradecer pela vida da Flávia, da Cláudia, da Helena, da Gisela, das 8 pessoas que eu não estou vendo o nome, do irmão que entrou aqui, que seja bem-vindo. Nós precisamos de patriarcas, viu, irmãos? Que o Senhor levante bastante patriarcas para poder ter acesso a esse avivamento. Muito obrigada, que Deus abençoe e um feliz sábado. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, Deus. Obrigada por este dia, Senhor. Nós te louvamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Boa semana. Bom final de semana, né? Que Deus abençoe. Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom. Amém. Beijo grande, gente. Uma semana incrível aí pra gente. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Shabbat Shalom.